Esse é o diagrama arquitetural do sistema de reserva de carros. Começando pela esquerda, nós temos o cliente que acessa o sistema através de um computador, de um navegador web. A interface ela foi desenvolvida em React e ela é responsável por exibir as telas e receber as informações que foram digitadas pelo usuário, como dados de reserva e documentos necessários. Esse é o nosso front-end. Bom, quando o usuário realiza alguma ação, as informações são enviadas por HTTPS para o back-end, que é desenvolvido em Java com o Spring Boot. No back-end ficam concentradas as principais regras de negócio no sistema, como reservas de carros, a validação da CNH do motorista, validação CNH de outro condutor, cálculo de descontos, integração com APIs, que são serviços externos, e o envio de e-mails. Para validar a CNH, o sistema se comunica com a API do Detran, garantindo que o documento que foi informado pelo cliente seja válido. Na etapa do pagamento, o sistema utiliza uma outra API de pagamento, permitindo o pagamento por cartão de crédito em até 5 parcelas ou Pix à vista. Após o processamento dessas informações, os dados são armazenados no banco MySQL, onde nele ficam registrados dados como clientes, reservas, pagamentos e as informações sobre os veículos. O sistema também utiliza o serviço SendGrid para o envio automático dos e-mails, onde ele envia um link de reserva para o e-mail do cliente. Toda essa aplicação está hospedada na infraestrutura em nuvem da AWS, utilizando serviços como EC2, S3 e RDS, garantindo escalabilidade, disponibilidade e segurança. Por fim, as principais tecnologias utilizadas são React no front-end, Java e Spring Boot no back-end, MySQL como banco de dados e AWS para a hospedagem, e APIs externas para validação e pagamento. Professeur, je m'appelle Kevin ici. Bon, je vais expliquer ces diagrammes de classe. OK. Euh, Nous avons modélisé les structures des systèmes responsables du processus de réservation de véhicules d'une agence de location. Euh, par la couche domaine ici, nous trouvons les principales entités métiers telles que client ici, conducteur ici, voiture ici, réservation et paiement. Ces classes stockent les données essentielles du système, par exemple les informations personnelles du client, les données du permis de conduire du conducteur, les caractéristiques du véhicule, les détails de la réservation, les informations relatives au paiement. Ici, dans la couche application, nous avons les classes du contrôle, également appelées services ou cas d'utilisation. Et la principale est la classe responsable de la réservation des véhicules. So, elle coordonne l'ensemble du processus. Elle vérifie la disponibilité du véhicule, valide le permis de conduire du conducteur via l'API des trains, calcule le montant de la réservation, applique les réductions prévues par la règle métier et envoie les données à l'API des paiements. Les relations entre les classes montrant comment les objectifs interagissent pendant l'exécution du cas d'utilisation. Un client peut effectuer une réservation. Une réservation est associée à, à une voiture, à un paiement ici dans cette classe, dans cette couche.
Et, et il peut également avoir un conducteur supplémentaire en plus du client principal. Ainsi, ces diagrammes représentent à la fois les structures des données et les responsabilités de chaque composant, facilitant le développement, la maintenance et les tests du système. Merci. C'est la présentation de ces diagrammes ici. Em português, né? Neste diagrama de classe, nós modelamos a estrutura do sistema responsável pelo processo de reserva de veículos de uma locadora. Aí na camada de domínio temos principais, nessa camada temos os principais, as principais entidades do negócio, como cliente, condutor, carro, reserva e pagamento. E essas classes armazenam os dados essenciais do sistema, por exemplo, informações pessoais do cliente, dados da CNH do condutor, característica do veículo, detalhes da reserva, informações do pagamento. E também, já na camada de aplicação temos as classes de controle, também chamadas de servers ou casos de uso. Então, a principal delas é a classe responsável por realizar a reserva de carro. Ela coordena todo o fluxo do processo e verifica a disponibilidade do veículo, valida a CNH do condutor por meio da API do Detran, calcula o valor da reserva, aplica os descontos previstos pelas regras de negócio e envia os dados para a API de pagamento. Os relacionamentos entre as classes mostram como os objetos interagem durante a execução do caso de uso. Um cliente pode realizar uma reserva, e essa reserva está associada a um carro ou a um pagamento, né? E pode existir um condutor adicional além do cliente principal. Dessa forma, o diagrama representa tanto a estrutura dos dados quanto as responsabilidades de cada componente, facilitando o desenvolvimento, a manutenção e os testes do sistema. É mais ou menos isso. Muito obrigado. Olá, como foi pedido no, no grupo 6, eu vou estar fazendo um vídeo aqui sobre, no caso, os testes que nós fizemos. A gente tem dois tipos de testes, os que foram feitos aqui no grupo 3, os testes de unidade, integração, e temos os testes que foram feitos aqui no grupo 4 para nossa planilha, né, no caso, que a gente tem aqui. Vai. Que a gente tem aqui os casos de teste nossos. No caso aqui a gente tem o relatório do Jacoco, no primeiro caso, que a gente vai estar fazendo testes em cima da reserva de carro. Aqui a gente tem a cobertura que ele tem em cada parte, que seria o domínio e a aplicação. O controller ele não tem teste, né, nenhum para ser feito, já que nosso foco principal é a questão de pagamento, da reserva em si, principalmente, e algumas validações. No caso aqui a gente tem a validação totalmente coberta, pegando o número aqui. No caso a parte de serviço do pagamento, temos aqui também. Aí aqui, referente à própria reserva em si, a gente tem os casos que foram testados, algumas coisas que provavelmente aqui, no caso como nulo, ele não testou, ou o contrário, né? Apesar que como ele tá aqui os dois, eu não entendi muito bem ainda como funciona essa parte do amarelo. Eu tinha visto que o amarelo é quando você testa uma parte, mas não todas, tipo, todos os casos. Aí aqui a gente tem, no caso, a parte de domínio, o pagamento, forma de pagamento, condutor e reserva. Os 7 gets a gente não tem para que testar, né? Mas aqui nessa parte do condutor e pagamento só. Eu não sei, o mouse tá aparecendo, o mouse tá aparecendo. Aqui, questão de condutor também, a gente tem basicamente a parte da CNH, que é o que importa pra gente, né? Porque essa parte de teste é muito mais focada em si na reserva.
Então aqui ele só pega o que é interessante para a própria reserva. Aí no caso, falando um pouco sobre a planilha aqui, a gente executou os testes aqui. A gente não entendeu muito bem, por falta de perguntar também, na verdade. Eu pensei que a gente tinha que evidenciar todos os testes, mas discutimos no grupo e vamos estar evidenciando só no caso os que deu errado. Que no caso aqui foram os casos de teste 2, o 10, 13 e o 21. No caso, no 2, o valor devia apresentar o desconto, né? E ele não apresenta, temos aqui. O valor ele tá normal, 380 e não teve desconto nenhum. Aí no caso, o caso 10, a mensagem devia ser outra, né? Tá aparecendo status cancelado aqui, porque a gente dá aqui CNH válida, boleto, mas a forma é inválida, porque a gente não tem boleto, né? Então a mensagem devia ser pagamento rejeitado, mas ele dá. Na verdade, agora que eu vi aqui a forma de pagamento é cartão parcelado. É, agora eu até buguei. Mas tem aqui a questão do caso de uso 13, que é para o sistema informar indisponibilidade do veículo, mas ele não está fazendo isso. Ele está aprovando normalmente sem comentar. O carro ID aqui está no 999, que não era para ter, e ele passou, né? E aí, por último, o sistema solicitando o preenchimento da forma de pagamento, que ele só aceita a forma de pagamento nulo. Aqui, ó, a forma de pagamento nulo, ele dá aprovado, que também não faz sentido pro nosso caso, né? Basicamente é isso.